Vídeo Tecnologia Assistiva, com o Ricardo. O nosso tema hoje, né, o Ricardo, que ainda não entrou, Humberto, é falar um pouquinho a respeito de tecnologia, né? Então, tecnologia assistiva, para quê? Para pessoas com deficiência visual, né? Então, eu acredito, eu penso, Humberto, vamos ver a sua ideia, que acho que a tecnologia básica para uma pessoa com deficiência visual já mais avançada, para uma pessoa com cegueira, é uma bengala. Qual que é a sua opinião? Roberto, eu vou responder para você em cima de um amigo meu, cego, perda de visão total. Eu sempre comento dele, quando eu tenho oportunidade também, que ele trabalha em multinacional, ele trabalha em São Paulo, e ele é um pós-qualidade, um gerente de qualidade da empresa dele, que é uma empresa de informática, de TI, inclusive. O que ele sempre me falou? Humberto, eu sempre perguntei para ele, mas como é que você trabalha, rapaz? Eu fico curioso, porque eu sei as minhas dificuldades que eu tenho, e imagino as suas, né? Mas ele me disse o seguinte, Humberto, olha, apesar disso, antes de me tornar cego, né, ficar cego, eu conhecia muito bem o sistema, eu me capacitei para isso, eu sabia o que eu estava dizendo. E eu consegui também continuar, depois que fiquei cego, continuei trabalhando, me desenvolvendo, me capacitando, e eu sou coordenador de equipe. Então, eu acho que nós não devemos, assim, colocar algumas ou muitas limitações ao nosso caso. A gente precisa descobrir com o passar do tempo. Certo. E começando, né, também essa questão do uso da bengala, né, que eu acho que é uma questão básica de mobilidade para as pessoas. E existe muita confusão hoje em dia com relação a cores de bengala, né, que nós temos a bengala branca, a bengala verde e a bengala vermelha e branca. Então, para que serve cada bengala dessa? Então, vamos lá. Bengala branca. Ela é indicada para pessoas que têm aí uma cegueira total ou que não tenham quase visão. Uma bengala verde é indicada para baixa visão e a bengala vermelha e branca ela é indicada para as pessoas surdo-cegas. Então, eu diria assim que a primeira tecnologia que uma pessoa teria, né, para ter aí mobilidade, para ter independência. E partindo um pouquinho do que você falou, com certeza essa pessoa amiga sua aí, ela partiu do seguinte princípio: do estudo, do conhecimento, do treinamento. E isso é um requisito para todo e qualquer tipo de tecnologia. Você tem que conhecer aquela tecnologia. Então, é o caso, por exemplo, da bengala. A bengala não adianta você querer pegar e sair usando, né? Se torna até perigoso. E... Opa, Ricardo. Bom, consegui entrar agora. Tá Olá, joia. pessoal. Bom dia, Se apresenta, Ricardo. Bom, olá, pessoal. Bom, meu nome é Ricardo. Fazer uma descrição rápida aqui. Eu sou de descendência oriental, estou de blusa marrom e camisa polo listrada. Tá certo. Ricardo, a gente estava conversando aqui a respeito de uma primeira tecnologia, que seria, digamos assim, uma bengala. Estão falando dos tipos da bengala. Sim. E você quer fazer algum comentário a respeito de bengalas? Sim, a questão, né, todo mundo confunde um pouco assim, a tecnologia, acho que você já deve ter explicado, né, que não se refere só a aparelhos eletrônicos, né, mas tudo que vem a ajudar, né, as pessoas. Então, isso é uma tecnologia. No caso da bengala, acho que, não sei qual ponto você tocou, mas, né, ele veio para auxiliar, né, as pessoas com deficiência visual. E acho que você tocou no ponto, né, das cores da bengala, não sei se foi isso. Sim, falei. Então, assim, né, hoje em dia, a bengala verde indica, né, pessoas com baixa visão, a bengala branca, deficiente visual total, e as com faixa, né, vermelha, tanto na verde ou na branca, que indica a surdez. Mas a gente tem que lembrar que não é uma divisão, tá, das pessoas com deficiência, né, no caso, baixa visão e os cegos.
Sim, é mais a nível de informação, de indicação, né? Porque Sim, muitas vezes você está com uma bengala na. Um exemplo muito claro, o metrô, né? O pessoal do metrô em São Paulo é muito bem treinado para isso, né? Que algumas vezes que eu estive em São Paulo utilizando a bengala verde, eles chegam e já. Eles mesmos já falam, você tem baixa visão, né? No que eu posso te ajudar? Então é legal esse tipo de coisa, né? sim. E a questão, né, que, voltando à questão da bengala, né, rápido, é por causa do, né, que, acho que foi a Cecília que estava falando, né, a questão do preconceito, acho que é Geni, né, do preconceito, né, as pessoas entenderem que todo mundo que usa bengala branca é cego, e pode ocasionar alguém usando uma bengala branca e tirar o celular, um livro para poder ler. Então, mais essa questão, né, da bengala verde. Entendi. Mas entrando por esse campo, é a questão do celular. A questão do celular, ela pode ser considerada também uma tecnologia assistiva, Humberto? Roberto, isso é o nosso dia a dia. Hoje acho que a pergunta não dá nem para ser essa, se dá para ser, se poderá ser, não, é o nosso dia a dia. É difícil você imaginar hoje você viver, né? Não diga nem trabalhar, viver sem o celular do teu lado, sem estar usando dos aplicativos e se desenvolvendo cada dia, né? Eu diria que hoje o celular é uma extensão do próprio corpo de uma pessoa com deficiência visual, né? Sim, E só retomando, Roberto, retomando não, para o pessoal que não conhece, né, no caso a deficiência visual, os celulares, eles têm uma configuração que é a acessibilidade, né, só tocando nesse ponto aí. sim. E pode dar alguns exemplos do celular, Ricardo? O que ele pode nos ajudar com relação à acessibilidade? Então, a questão do celular, né, então, o princípio ali né, todo celular hoje vem nas configurações, a acessibilidade, questão na parte visual, leitor de tela. Pode ser o Android, que é o TalkBack, ou pode ser a da Apple, né, que é o VoiceOver. Então, esse é o começo. E aí, ele tendo essa leitor de tela, todo lugar que você tocar na tela vai começar a falar, e aí vem os aplicativos, né, que vão auxiliando. Tem vários aplicativos ali básicos, que acho que todo mundo tem no celular, que é o Google. Então, o Google pode fazer várias coisas para a gente, né, leitura de documento, escaneamento de documento, né, imagem, né, de descrever uma imagem. Então tem várias funções. O da Apple também, né? Você pode acessar o Google, mas tem aplicativos específicos da Apple, né? Que faz essas mesmas funções. Tá certo. Humberto, dentro do seu trabalho, tá? Existe algum aplicativo que te auxilia, né, com relação à deficiência visual? Não? Você pode citar? Roberto, olha, existem vários aplicativos. O Ricardo falou sobre o Talkback. Eu uso Selecionar para Ouvir. Então, se eu preciso ler um texto, por exemplo, eu vou ler pontualmente aquele texto que eu quero. Não é diferente do Talkback, que vai ler tudo. Não, Selecionar é aquilo que eu quero. Então, isso me ajuda muito. 3 toques para aumentar a letra. Nossa, me ajuda demais isso daí. Google Maps, se eu estou me deslocando em algum lugar. O Waze, se eu estou me deslocando em algum lugar. Então, diversos aplicativos hoje em relação ao trabalho, o meu trabalho com acessibilidade arquitetônica, inclusive, né? Isso. Essa questão do talkback, do selecionar para ouvir, é o seguinte: muitas vezes a pessoa ela tem um nível de visão que ainda consegue ler alguma coisa, uma letra ampliada, então utiliza aí os 2 toques, 3 toques para poder ampliar a tela, ou somente seleciona aquele texto que ele quer ouvir. Agora, quando a pessoa já não enxerga mais, né, já não tem uma dificuldade maior, aí já usa o talkback, que aí ele faz uma varredura inteira da tela. É isso, né, Ricardo? Isso, exatamente. E lembrando da Apple também, né, tem o VoiceOver. É exatamente o que você falou, né? Então, assim, para quem tem um resíduo, né, visual muito baixo, já usa o leitor de tela direto, né? Então, a gente usa, no meu caso, qualquer lugar da tela que eu tocar, ele vai falando para mim tudo que eu estiver fazendo. Para quem tem um resíduo visual maior, né? Então, o que o Humberto falou ali,
de selecionar para ouvir. Então, você fica pontualmente só naquele texto, né? Ou faz ampliação da tela. O que o Humberto falou, dá 3 toques na tela, amplia a tela até o nível que você quer, e aí você consegue fazer a leitura visualmente. Com relação ao celular, existe uma gama enorme de aplicativos, né? Então, indo mais ou menos da maneira que vem vindo o nosso seminário, a necessidade de a gente estar em grupos, né, de pessoas que trabalham, que usam esse celular, e isso é um dos trabalhos que a gente faz junto ao Grupo Virtual Stargate. Então, coloquem lá suas dúvidas, os seus, né, que a gente vai procurar indicar, vamos conversar, um aplicativo que acabe resolvendo o seu problema. Existe, por exemplo, um aplicativo que é o Be My Eye, que você consegue fazer uma conexão por vídeo com uma pessoa, um vidente, e ele vai te dar algumas dicas daquilo que você quer. Por exemplo, um vidro de remédio. Você está na dúvida, você aponta para o remédio e alguém, de um outro lado, vai ler aquele vidro para você. Enfim, existem muitas coisas aí nessa área de tecnologia. Pessoal, e as assistentes virtuais, o que vocês acham? Vocês utilizam? Auxilia a pessoa com deficiência visual? Em relação... Sim, pode falar, Humberto. Bom, eu utilizo no meu dia a dia. Quando eu aprendi que existia isso no celular, eu percebi que isso realmente é um companheiro para mim. E com o passar do tempo, isso vai se desenvolvendo, com certeza. Então, por exemplo, eu já coloquei um lembrete de horário aqui. Olha, eu tinha que despertar tal horário que eu ia participar do seminário. Então, já é um exemplo. Colocar um lembrete, não só colocar o despertador, mas colocar um lembrete também, ela me avisa o que eu tenho que fazer. E fora as dúvidas do dia a dia, né? Que qualquer coisa eu pergunto para a Google. Ricardo? Então, as assistentes virtuais, né, assim como os celulares, veio para auxiliar não só as pessoas com deficiência, mas, no geral, todo mundo, né? Então, veio para auxiliar todo mundo. Tem várias, né, assistentes virtuais, tem da Amazon, tem da Google, tem da Xiaomi, acho que a LG também, acho que está ali tentando uma, né? Então, assim, tem várias assistentes virtuais, e assim, cada uma tem uma peculiaridade, digamos assim, no caso da assistente virtual, né? No caso da Amazon, a assistente virtual, mais para automação e multimídia. E o da Google, automação e para quem trabalha em escritório, estudante, acho que é uma boa ferramenta. Entendi. Você está falando de automação? A automação também ela acaba ajudando muito as pessoas com deficiência visual e cegas, né? Sim, sim. No caso da automação, né, da casa, né, o que for, cada dia está, né, melhorando, né, vai melhorando tanto a gente fala gadgets, né, quanto o que vai aparecendo para a gente. Então, assim, você pode, um simples acender de luz, né, parece banal, mas para um deficiente visual, não tanto, mas para um cadeirante, você ter alcance ali, deslocamento, né, do interruptor, então, para poder desligar uma luz, na parte da segurança, né, da residência, e vários outros, né, segurança, pode ser também de segurança na cozinha, tá, questão de incêndio, essas coisas todas, as assistentes virtuais e os implementos ali, digamos assim, vêm para ajudar, tá, as pessoas no geral. Certo. E, Humberto, quer dizer que aí entra bem na sua área, né, de engenharia, associar isso à automação. E hoje, Humberto, qualquer casa, ela pode ser automatizada com esses sistemas com as assistentes virtuais ou exige uma adaptação muito grande? Roberto, não. A exigência, a necessidade não é tão grande mais. Com o passar do tempo, isso está se desenvolvendo também, né? Então, você ter hoje uma Alexa dentro da tua casa que comande, por exemplo, a iluminação, como o Ricardo falou, ou a televisão ligar ou desligar, futuramente tantas outras coisas que vêm por aí, é uma coisa que é rotineira, não tem nada demais, não ter uma mão de obra especializada, viu? E eu acredito o seguinte, com o passar do tempo, cada vez mais isso vai entrando.
Hoje, a gente vê muito em casas de alto padrão. Então, quando você está mexendo, projetando, estimando alguma coisa nesse tipo de residência, isso já é corrente. Então, você já entra com automação. E para nós precisamos descobrir isso, que vai ser muito útil, viu? Eu acredito. Um caso que eu estou me lembrando, por exemplo, o amigo meu cego, como é que ele usa o teclado do micro-ondas? É difícil para ele tem que fazer algum quebra-galho lá. Mas no futuro, você vai falar para Alexa comanda, liga, desliga e assim por diante. E só tomando esse ponto do micro-ondas, Humberto, já tem aquelas fritadeiras elétricas também, por comando de voz, né? No caso da cafeteira elétrica, você pode colocar aquelas tomadinhas, né? Que é por comando, que interliga ali com a Alexa, né? Tomada inteligente. Isso, tomada inteligente. Né? Tanto tomada como interruptor também, né? E retomando essa parte da cozinha, as geladeiras também, né? Estão ficando inteligentes. Tá certo. Pessoal, o relógio hoje está sendo nosso inimigo. O tempo está passando rápido demais. E chegamos aí, acho que é o nosso limite de tempo, tá? Não, ainda temos mais alguns minutos, tá? Sim. Ricardo, desculpa, continua aí. Sim, aproveitando aí o que você falou do relógio, os relógios também estão ficando inteligentes, né? Os smartwatches ali vêm para ajudar também, né? Questão da saúde. Então, pode ser tudo interligado ali com as assistentes virtuais também, com o próprio celular, e aí você tem um monitoramento, né, da saúde também. Então, voltando à questão da acessibilidade, todos estão ficando bem acessíveis, né? Em questão do uso, né, para as pessoas com deficiência visual. Nessa questão de vestíveis, né, que seria o caso do relógio, também está se ampliando muito. Alguns preços já estão ficando mais acessíveis, né? Sim. E, no caso, os relógios, eles já interligam com diversos sistemas, né? Sim. Eu vi há pouco tempo uma balança, além dela falar, ela é interligada a um relógio. Então, você ouve o seu peso através do relógio. Não sei se é bom ouvir o peso, né? Mas... Roberto. É isso aí. Mas para quem precisa monitorar a saúde, né? Não só a balança, mas aqueles monitores de glicemia, monitor de pressão, né? Interligado ali o relógio, esses relógios inteligentes, né? Já estão fazendo monitoramento de pressão e logo em breve já está saindo aí o monitoramento de glicemia também. Então, para quem precisa, né, medir todo dia, né, a glicemia, é interessante. O monitor de glicemia eu tenho um que eu posso tanto interligar ele no meu PC, no meu computador, quanto ele fala o valor glicêmico. Isso é muito bom. Sim, e aí já está vindo embutido agora nesses relógios, né? Já acho que logo está lançando aí. Sim, é só uma questão aí de interface, né? Isso. Tá certo. O que mais, Humberto, que a gente consegue falar a respeito de tecnologia de maneira... Roberto, olha, para mim é isso. O desenvolvimento vem cada vez mais a gente vai ter acesso, os preços vão ficar mais baratos também. Mesmo, eu acho que os celulares mais baratos, você já tem muita coisa que você pode fazer. Eu me lembrei de um aplicativo para pegar ônibus. Gente, quanto que a gente poderia imaginar uma coisa dessa? Eu usei aqui em Campinas algumas vezes. Então tá aí, é questão da gente entender, saber que existe e se desenvolver. E como um amigo nosso falou uma vez, olha, é treino. Não adianta você imaginar que você vai usar o seu aplicativo amanhã. Não, você vai começar a usar. E vai começar a praticar, ter as dificuldades, e vai perguntar para os amigos. E assim vai se desenvolver. Viu? Sim. É aquilo que a gente está tentando, né, passar já desde o início, né? Com relação à parte da cozinha. Muitas vezes a gente vai fazer o que os outros fazem, né? Aqueles que os videntes fazem, com um pouco mais de trabalho. E, às vezes, a gente vai fazer muito mais rápido do que eles. Só que nós temos que nos empenhar, nós temos que pôr na cabeça que a gente consegue, a tecnologia está aí para isso, né? Então, hoje, ela acaba incorporando algumas coisas que, vamos dizer assim, é o nosso dia a dia. Né? Você pegar, por exemplo, uma pessoa com baixa visão com celular, ouvindo, por exemplo, um talkback, um voice-over, uma pessoa que não está acostumada não vai entender nada do que está acontecendo.
mas a pessoa vai usar ali uma velocidade super rápida e ler um texto muito mais rápido do que um vidente vai demorar para ler. Né? Isso, exatamente. Certo. E lembrando, né, que a tecnologia veio para nos auxiliar, não para a gente ficar dependente dela. Então, assim, é uma das ferramentas que veio para nos auxiliar, né? Sempre lembrando isso, que a gente não pode ficar totalmente dependente dela, né? Isso, exatamente. Bom, vocês querem adicionar mais alguma coisa? É um tema bem amplo, né? Cada item desse que a gente citou rapidamente, a gente conseguiria conversar, explanar muito. Sim. Mas fiquem à vontade aí se quiserem acrescentar mais alguma coisa. E aí a gente já vai dando espaço aí para o próxima palestra. Olha, da minha parte é aquilo que eu já comentei com vocês. Gente, usem o Grupo Stargate está aí para isso, nós estamos aí para isso. Para a gente trocar ideias, trocar informações, indicar um para os outros, tirar a dúvida um dos outros também. Eu acho que tudo isso aí faz com que todos nós cresçamos juntos, né? Então, tá aí, gente. Estamos juntos. Ricardo? Isso aí que o Humberto falou, né? Então, procurar os grupos, né, para questão, né? Acho que tem muitos ainda que não usam acessibilidade no celular, mas assim, né, que tenham noção que existem vários aplicativos que podem te auxiliar em quase tudo. Então, a questão de ampliação, né? Quem faz leitura de documento tem a lupa eletrônica ali no celular, né? Vários aplicativos ali podem te auxiliar. Né? Eu só dei um exemplo ali, mas para quase tudo tem um aplicativo que pode te auxiliar, e aí os grupos estão aí para poder ajudar as pessoas né, a procurar esses aplicativos que vão melhorar ali a qualidade de vida. Sim, com certeza. Hoje, por exemplo, o banco, né, os bancos, a parte financeira, você consegue fazer um pagamento, uma transferência, que são bastante acessíveis os aplicativos de banco, né? Sim, sim. Os bancos são bem acessíveis. Roberto, eu queria lembrar uma coisa que eu me deparei outro dia, até comentei dentro do nosso grupo. Existe uma lei federal que determina que, caso você esteja usando alguma tecnologia digital que não seja acessível, você pode reclamar e questionar a acessibilidade para ela. Eu até comentei o que aconteceu aqui na Prefeitura de Campinas, que tem uma leitura de caracteres que eu não leio. Diferença de cores lá não dá para eu ler. Então, o que acontece? Você pode, sim, amparado pela lei, questionar isso daí e fazer com que o pessoal faça uma adaptação para nós também, viu? Certo. Sim, nós temos aqui ir atrás dos nossos direitos também. É isso aí, usar dos direitos. Uhum. Tá certo. Humberto, eu sei que você está fazendo um trabalho, tem um canal também, você quer deixar o endereço do seu canal, o endereço da sua página para nós e já para as suas despedidas. Bom, o meu canal no YouTube é Humberto Moraes Acessibilidade. Lá eu trato de diversos tipos de acessibilidade, não só a nossa acessibilidade arquitetônica, mas a nossa acessibilidade do dia a dia, todos esses dispositivos que a gente possa usar, mas situações de trabalho, ofertas de trabalho que eu encontro, enfim, diversas coisas que podem ser usadas. E eu estou sempre junto no Grupo Star também, estou no acolhimento, estou sempre junto com os meninos aí. E é um prazer, logicamente, poder estar junto. E é isso aí, gente. Obrigado, viu, Roberto? Obrigado, Humberto. Pela oportunidade de estar sempre perto de vocês aí. Obrigado. Ricardo, foi rapidinho, né? Mas contribuiu bastante aí para a gente conseguir passar as informações para as pessoas que existe. Basta ela querer e procurar. Isso, né? Procurar o pessoal do Grupo Virtual Stargate e ali o pessoal pode tirar toda dúvida, né? Toda a informação ali, o pessoal está pronto para atender. Tá certo. Ricardo, fica à vontade aí para as suas despedidas também. Se você tiver alguma outra informação, algum endereço que você quiser compartilhar com a gente, também fica à vontade. Tá jóia. Agradecendo aí pelo convite e qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode deixar lá com o pessoal do Grupo Virtual Stargate e é assim que o pessoal vai me repassando, eu vou tentando ajudar aí o pessoal a questão de acessibilidade, né, na parte tecnológica aí, que não é difícil, né, é o que você falou, o Humberto falou, a gente tem que ir treinando, né, o começo é um pouquinho difícil, mas no treinamento, treinando, a gente vê que é bem simples, né, usar a tecnologia a nosso favor. Tá, joia, então. Então, muito obrigado a vocês e mandem suas perguntas.
O e-mail é perguntas@stargate.com.br, que elas vão ser respondidas todas por e-mail, ok? Muito obrigado, um abraço a vocês. Abraço. Grande abraço.